me deixa muito satisfeito. Evidentemente, como você mesmo falou, e trago também do Lyon, trago de todos, e isso vai formando profissionais, e eu estou muito feliz de estar aqui nesta casa. Pergunta do Flávio Ortega, da ESPN Fox Sports. Oi, Silvinho, bom dia. Um abraço, queria desejar para você, primeiramente, boa sorte aí, agora como técnico, né? A gente conviveu aí como auxiliar no Corinthians e na seleção durante um bom tempo, então, sei da sua identificação aí com esse clube, e você já mostrou isso ao falar sobre alma, né? Sobre raça, a torcida valoriza muito isso, mas eu queria também te ouvir um pouco como é que é a sua avaliação do potencial desse grupo que você vai dirigir a partir de agora. Existe um lugar comum, e já não é de hoje, que o Corinthians não passa de um coadjuvante nas grandes competições nacionais e internacionais nesse momento. A curto prazo, é claro, é difícil, mas a médio e longo prazos, como é que você está imaginando trabalhar com o que você tem em mãos hoje? Esse elenco realmente é apenas coadjuvante e te foi prometido reforços? Então, boa sorte mais uma vez e obrigado. Ótimo, obrigado pelas boas-vindas. O clube já tem muito claro, assim como eu tenho muito claro também, que não tem muitas vindas de reforços, e a gente entende dessa maneira. Vejo, como você me perguntou, um cenário de atletas com boas condições, sim, e entendo que tudo pode ser potencializado e melhorado, e para isso nós aqui também estamos. Óbvio que passa por uma etapa e nós estamos vivendo uma nova etapa. O Corinthians está acostumado com os títulos, com as competições, como você mesmo se referiu, de alto nível, disputando finais e ganhando estas finais muitas vezes. Mas a etapa é nova, a etapa é de construirmos, a etapa de paciência, a etapa de ter os jovens, os mais experientes, a etapa de juntar forças, e esse é o momento que nós estamos vivendo, vamos seguir vivendo, e como você também salientou, com raça, com dedicação, que é o mínimo que nós podemos dar para o nosso torcedor. Pergunta do Marco Belo, da Rádio Transamérica. Obrigado, Olavo. Bom dia a todos. Bom dia, Silvinho. Muito boa sorte para você nessa nova etapa aí da sua vida. Silvinho, eu acompanhei a sua passagem como auxiliar técnico do Corinthians, né, durante todo o tempo que você ficou aí, da seleção brasileira também. E, cara, uma palavra, ela é utilizada por todo mundo que se refere a você. É muito engraçado. Pilhado. O Silvinho é pilhado. Eu não sei se você já ouviu, mas jogadores, treinadores, enfim, o Silvinho é pilhado. Eu queria que você falasse se você se considera pilhado e o que significa essa palavra para você. Obrigado. Quase nada. É um jeito, é uma característica. Sinceramente, eu não gostaria de ser assim. Tem hora que me incomoda. Mas eu sou. Meus pés aqui embaixo se mexem. E ser pilhado para mim no futebol, e também falo de uma forma muito sincera, é não perder tempo. Nós não temos tempo para perder. O futebol, ele te exige nível de concentração alto, ele te exige entrega, ele te exige nível de concentração, como eu falei, você está atento a tudo, você está absorvendo tudo. E o atleta que nós fomos, e muitos que aqui estão, conhecem, quem trabalha bastante no futebol, nós sabemos, o atleta ele é inteligente. Então não perco tempo, eu sou pilhado porque as coisas, eu entendo que elas são assim. É o meu ritmo, é a minha forma de ser, sou inquieto. Então, para mim, o pilhado é muitas dessas características, que futebol, pelo menos, sempre serviu para mim. E acredito que serve para os demais. Agora, na vida cotidiana, social, muitas vezes, eu passo um pouco do ponto. É muita energia. Pergunta do repórter Vinícius Bonadi, da Central do Timão. Bom dia, Silvinho. Bem-vindo ao Corinthians e boa sorte no comando da equipe. Silvinho, você comentou agora mais cedo sobre utilizar linhas de 4, claro, tem uma variação tática. Como já foi dito aqui, você passou com grandes treinadores, né, tanto como jogador como auxiliar, Tite, Guardiola, o Roberto Mancini e até mesmo Arsène Wenger. O que nós gostaríamos de saber aqui da Central é assim, mesmo utilizando as linhas de 4, hoje você chega no Corinthians pensando em usar qual abordagem? Uma mais equilibrada, uma questão mais defensiva, uma posse de bola, como você utilizava no Lyon.
Hoje, qual é o seu pensamento com esse elenco atual? É isso que é o começo do áudio estava... Tá. Vinícius, obrigado pelas boas-vindas também. O sistema tático ele não define se um time é ofensivo ou se ele é defensivo. O que define são as peças, as características que os atletas emprestam e aquilo que a gente quer potencializar no sistema. Quando eu parto de uma linha de 4, porque eu fui criado numa linha de 4, domino o sistema de 4, treinei muito o sistema de 4, mesmo como você já se referiu, a toda essa construção de 7, 8 anos como auxiliar, e tenho os domínios. Evidentemente que a gente domina também 3-5-2, 3-4-3, 3-4-2-1, 3-4-1-2. Olha quantas variações, e aí a gente vai ficar o dia inteiro. O importante nós entendermos, inclusive como comissão técnica, do Fernando Lázaro, o Doriva, a parte técnica da coisa, nós entendermos o que potencializa o time e os jogadores. Não gosto de variação de sistema, enfim, não trabalho com muita variação de sistema. Entendo que o atleta, ele treinado, ele tem as distâncias, ele consegue ter percepções dos treinamentos e levar para o campo e com rotina, com qualidades, enfim, e com tempo de trabalho. A variação, ela te causa distâncias diferentes, e isso depende do atleta que está acostumado ou não, pode gerar algum incômodo, algum atraso em algumas ações. Mas, como eu te disse, e rapidamente respondendo, eu gosto da linha de 4, mas não tá fora de cogitação trabalhar com linha de 3 em algum jogo pontual. Pergunta do Roberto Lioi, da Rádio CBN. Lioi, o microfone está mutado. Perdão. Erro meu. Silvinho, bom dia, seja bem-vindo. Você foi formado nas categorias de base do Corinthians e você chega no momento em que a base corintiana está sendo muito utilizada, né? Uma das ideias do Corinthians é mesmo utilizar, dar espaço para essa garotada. De que forma você pode ajudar esses garotos nessa introdução, passando de repente uma experiência que você viveu, e ao mesmo tempo, de que forma você vai conseguir trabalhar com os mais experientes, já que alguns, pelo menos isso é uma opinião minha, perderam um pouco daquele ímpeto que tinham em anos atrás. Alguns jogadores mais experientes não estão mais jogando o que jogavam antes, ou pelo menos não estão numa fase boa. Como você vai conseguir conciliar essa volta, retomada dos mais experientes, jogadores, inclusive pilares do Corinthians, com essa base que está vindo? Mais uma vez pelas boas-vindas. O trabalho é desafiador, é árduo. O trabalho é recuperar atletas mais experientes, sim. Eu trabalho para todos. Eu trabalho para todos os atletas. Nós da comissão, nós da direção, permita, presidente, todos vocês na hierarquia, todos nós trabalhamos para recuperar os atletas. Nós trabalhamos para eles. E tantos os jovens também. Quanto aos jovens, é importante acelerar algumas etapas. Nós entendemos a demanda do futebol, jogos, calendários, mas nós não podemos queimar etapas. É muito bom trabalhar com o jovem. O jovem tem absorção, ele vai vendo, ele vai respondendo, isso é muito bom, mas nós temos que ter a responsabilidade de colocar-nos e que eles se sintam cada vez melhor, pouco a pouco. Outros, um pouco mais acelerado, o tempo quem dá é o atleta. São atletas, alguns mais maduros, precoces, outros um pouco menos, depende da função, da posição. Mas o nosso papel como treinador, comissão técnica, é trabalhar com os atletas e para os atletas, e recuperar a todos os atletas. Eu não me conformo de ter um atleta que está fora do grupo ou 2 atletas. Eu vou buscar os atletas. Nós temos como responsabilidade ir buscar os atletas. Então, dessa forma que nós trabalhamos, e deixo aqui uma situação muito interessante de uma história que ocorreu comigo nesse maravilhoso clube. Eu subi com 20 anos de idade, naquele momento não se subia com tão precoce assim, a não ser o Zé Elias, foi um dos que eu vi muito precoce, 16 anos, mas não era muito normal. Um atleta de 19, 20 anos, eu subi no meu final de ciclo já de júnior, de amador, e naquele momento o time estava nas mãos do Eduardo Amorim, do qual eu comecei a jogar como titular. E algumas decisões, evidentemente, que não eram tão bem tomadas da minha parte, uma expulsão, outra mais tonta,
É uma pressão muito grande, é uma camisa pesada, é uma camisa de responsabilidade. Só que o Eduardo teve muito cuidado comigo. Ele conversava em algumas vezes, uma pessoa bem calma, e ele dizia para mim assim, tu vai jogar quarta-feira de novo, calma. Então todo esse processo que a gente lembra e vê, o jovem precisa, e nós estamos aqui para apoiá-lo, para dar, mas para deixá-lo em condições. Nós queremos os jovens como promissores e nos seus tempos, acelerando etapas, mas nunca queimando-as. Então esse é o objetivo que nós temos de trabalho. Pergunta do João Paulo Capelanes, da Rádio Bandeirantes. Silvinho, um abraço para você, muito sucesso, boa sorte na nova trajetória. Silvinho, muito se fala sobre a sua carreira, você é um cara extremamente estudioso, um cara que é inquieto, como o Belo fez questão de perguntar, um cara pilhado que quer sempre estudar, procurar. E o que se diz muito no passado, e até usando a sua transparência, coisa que é sua característica ao longo da carreira, muito torcedor corintiano talvez não tenha acompanhado os seus trabalhos como auxiliar ou no Lyon, e muitas vezes acaba fazendo julgamento por opções no passado. Então a minha pergunta vai em relação a isso. Por outros projetos de carreira, em algum momento você recebeu algum convite do Corinthians para assumir o time há alguns anos e recusou? E a minha pergunta vai em relação por que você aceitou esse desafio agora, no momento mais difícil financeiramente que o Corinthians passa. Muito sucesso para você. Obrigado. Vou tentar não perder a linha e começo de trás. O problema financeiro do Corinthians não é um problema que fosse uma barreira para mim. Ao contrário. Nós somos escolhas das nossas decisões, resultados das nossas decisões. Eu sempre tomei as minhas decisões com muita calma, sempre pensando muito. Acertei muitas, errei outras. Com relação ao Corinthians, era uma questão de tempo. Eu tinha outras construções, eu tinha outras situações que estavam surgindo e que você é pego no meio de um oceano, ou no meio de situações. Tem muitas variáveis. Eu acho a palavra muito forte, recusou, enfim, mas não há problema nenhum. O Corinthians é um lugar onde eu estou contente, onde eu nasci, onde eu cresci, eu sou fruto sim do terrão. Assim como você falou, gosto de estudar, gosto de coisas muito modernas, João. Mas o futebol não é só isso. O futebol ele tem componentes sérios de gestão, tem componentes sérios de espírito do time, de alma, de comprometimento. Depois entra tantas outras coisas modernas. Então a gente trabalha com todas essas frentes. Eu tive ótimas comissões técnicas que eu participei e realmente fico muito feliz com todo o conteúdo que eu tenho. E sou inquieto. Me atrapalha muitas vezes, pessoalmente sim, porque realmente gasta muita energia. Socialmente também, inquieto em mesa, falo muito, às vezes me cobro numa mesa, fala menos, cara, deixa outra pessoa falar, fico me policiando. Enfim, minha mulher me ajuda e tenta me segurar. Mas para a vida ativa, profissional, eu sou assim, não quero perder tempo, gosto. E é desafiador sim, o Corinthians, como qualquer outro clube é desafiador. Nós, treinadores, temos que trabalhar e trabalhar muito. E se empenhar muito e continuar correndo atrás de resultado, de trabalho, de performance. Tem muita coisa para fazer e eu estou feliz por estar aqui. Rodrigo Vessoni, do Meu Timão. Silvinho, bom dia, boa sorte aí nessa nova empreitada. Hoje completa 60 anos aí o treinador mais vitorioso da história do clube, o Tite. Eu queria saber o que esse cara significa para você. E dentro da sua condução do dia a dia, eu queria saber o que é inegociável em relação ao seu comando e aos seus atletas. Obrigado. Maravilha, obrigado. Obrigado pelas boas-vindas novamente. Eu tenho bastante coisa inegociável. Bom, não, mas tem. E é uma palavra que eu gosto de utilizar, muito boa. Tem coisas que são indiscutíveis no futebol. Não dá para negociar, não dá. Perda de tempo, não dá. Nível baixo de concentração, não, vai subir. Para trabalhar vai subir. Isso aqui é trabalho, isso aqui é dedicação. Nós somos exemplos para uma sociedade. Eu sei, eu comecei com 19 anos, 20, e assumi essa responsabilidade. E nós temos que assumir. Nós representamos nação, nós representamos torcedores, nós representamos a sociedade. Ou seja, nível de concentração baixo,
tem que subir. É quase inegociável uma situação como essa. É uma variável. Tem tantas. Não tantas assim, que senão a pessoa fala, não tem como trabalhar. Não, não é isso. Outras sim, respeitar a geração, respeitar a idade, a juventude, tem um tempo para tudo. E nós entendemos isso porque passamos por isso. Com relação ao treinador mais vitorioso que você citou da história desse clube, o que eu posso te dizer? Você já disse tudo. Um clube tão vitorioso como o Corinthians, tão grande como o Corinthians, que carrega a multidão, tão pesado como é o Corinthians. Você respondeu. É isso. Pergunta do Nivaldo Decilo, da Band. Silvinho, tudo bem? Seja bem-vindo. A gente já se conhece há muito tempo aí dos gramados da vida. Uma boa sorte para você. Eu queria abordar duas questões rápidas com você. Uma delas seria para você recordar, até para os mais jovens, e a gente pode usar muito dessa sua experiência, os fatos mais marcantes da sua carreira como atleta. O que você poderia ressaltar? Eu sei que tem primeiro título da Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro pelo Corinthians, tem Paulista, tem títulos importantes na Europa. Se der para você fazer aí um resumo rápido, é difícil depois de 15, 16 anos como atleta profissional, também alguma coisa que tenha te marcado como treinador, e a grande pergunta que alguns torcedores podem estar fazendo. Será que o Silvinho está preparado para o tamanho desse desafio? Foi treinador, teve bastante tempo como auxiliar técnico, mas foi treinador no Lyon e agora está pegando, entre aspas, uma bomba, não pelo Corinthians ser uma bomba, mas pela dimensão que é esse time. Obrigado, Silvinho, boa sorte. Nivaldo, a gente teve bons encontros e finalmente alguém um pouquinho mais velho que eu, talvez, tudo contemporâneo meu ali, ou até mais jovens que fazendo a pergunta. O tempo passa. Tem razão, fiquei muito tempo fora do país, mas sempre de olho aqui, aprendi muito aqui, trabalhei recentemente pela Seleção Brasileira também. Bom, com relação a títulos, a gente sempre aprende com tantas coisas e são memoráveis. Por incrível que pareça, o 98 brasileiro, excepcional título, um time muito forte tecnicamente, forte fisicamente, e chegamos muito bem no campeonato. E óbvio, merecemos o título, é um dos grandes times do Corinthians da época. Mas o título de 95, que talvez eu me referi já um pouco aqui, ele me remete assim a situações que é a cara do clube. Reconhecer, naquele momento, nós reconhecemos, eu já disse isso em entrevista, a superioridade de um Grêmio, do Palmeiras no Campeonato Paulista, tecnicamente atletas mais formados, fortes, tecnicamente, e basta, claro, assim de claro, só que nós éramos um time. Nós éramos um time muito bem liderado, entendíamos o que nós queríamos e isso nos ajudou demais. Então nós conseguimos esses títulos e ficou realmente na memória, lá no profundo do coração, e eu levo com muito carinho. Depois os da Europa, enfim, acho que nem vale a pena a gente tocar muito aqui, muito valorizados, bonitos, grande aprendizado. E a resposta é uma só. O presidente e a diretoria do Corinthians me ligaram. Eu duvido que eles não acreditavam que eu não estava pronto. Eu estou pronto para essa massa que é o Corinthians. Bruno Cassucci, do GE. Oi, Silvinho, bom dia a todos. Silvinho, eu gostaria de saber, nesse período na Europa, você teve a oportunidade de acompanhar com frequência o futebol brasileiro, e especificamente do Corinthians, você teve a oportunidade de assistir com frequência os jogos do time, principalmente os jogos recentes do Campeonato Paulista. Até em cima disso também, você falou que não tem tempo a perder, né? Em mais de uma resposta você falou isso. Desde que foi contatado pelo Corinthians, você já começou a estudar o elenco? Queria que você falasse do seu trabalho nesses últimos dias. Obrigado. Obrigado. Sim, nós não podemos perder tempo, tem razão. É assim que funciona. A comissão está trabalhando já porque o cenário é muito positivo. O Fernando Lázaro já está de volta no clube. Assim que realmente foi fechado, a gente teve muita conversa, muita informação. Trago também comigo o Doriva, que é um profissional de altíssimo nível, traz muita experiência, traz muita tranquilidade,
traz currículo vencedor, e nós já estamos trabalhando sim, já estamos trabalhando em cima do elenco, em cima das decisões que tem que ser tomada, e vamos acelerar o processo. Entendemos, volto a dizer, processos precisam ser acelerados, o campeonato ele está aí, vai começar rapidamente. Nós temos aí toda uma dificuldade da pandemia que encurtou mais ainda o calendário, dificultou etapas, situações, mas enfim, estamos para trabalhar, o respaldo é bom, a equipe é boa, a comissão é boa e, como eu falei, com o respaldo de todos. Então, vamos acelerar o processo e vamos trabalhar. Assisti sim alguns jogos do Campeonato Paulista, entre tantos outros jogos que eu passei a assistir nos últimos meses, mas enfim, volto a dizer para você, jogos de domingo, terça, quinta, domingo, misturado também com competições internacionais, a avaliação é muito difícil de ser feita. Temos que relativizar bastante as coisas e a partir de agora a gente tem uma nova etapa e nós vamos iniciá-la. Kaique Silva, da Rádio Jovem Pan. Silvinho, bom dia, bem-vindo de volta ao Corinthians, agora em uma nova função. Você já falou bastante sobre a sua característica pessoal, né? Mas com certeza o torcedor do Corinthians está muito curioso para conhecer a sua característica como treinador. Muito se fala hoje no futebol de time reativo, time ofensivo. Como você considera a característica do time do Silvinho? Olha, fugindo um pouco de algumas nomenclaturas, tem toda a razão, é verdade, contra-ataque, times reativos. O nosso time é um time que luta, um time que compete, um time que disputa, um time que entra. O futebol é um esporte maravilhoso, dos mais complexos que tem, dos mais complexos. O grau de dificuldade de assimilação de ideias, de conceitos não são simples, e depois você conseguir sincronizar movimentos não é simples. Não é simples. Muitas das vezes os treinadores batem nessa tecla do tempo, da metodologia, de colocar, mas enfim, nós sabemos que o tempo corre e nós não podemos parar. De maneira que o meu time, o nosso time, quando eu falo meu, não, o nosso, o time do Corinthians, o time não é meu, o time é do Corinthians, o time é nosso. Esse time é um time que entra, que organiza, que sabe o que fazer e que vai lutar. Vai lutar, vai jogar, vai brigar, vai disputar. E isso que nós queremos e exigimos do nosso time. Essa é a característica que nós não podemos jamais faltar. Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM. Oi, Silvinho, boa tarde. Seja bem-vindo e boa sorte no comando do Corinthians. Você disse há pouco sobre ser uma nova etapa, um processo de readaptação do elenco também, e que é preciso paciência. Você conhece muito bem a torcida do Corinthians por ter a passagem como jogador e depois como auxiliar. Você acredita que por ter essa identificação com o clube, isso possa te ajudar nesse primeiro momento, ainda mais levando em consideração que você também já destacou de calendário apertado e que nas suas 3 primeiras semanas de trabalho você já tem uma decisão de mata-mata da Copa do Brasil. Essa identificação pode favorecer ou nesse momento a torcida pressionando também, como sempre pressionou, vai deixar isso de lado? Boa tarde, seja bem-vindo e boa sorte novamente. Maravilha, obrigado pelas boas-vindas. Muito rápido e curto e fácil. Eu penso na construção. Um treinador não tem a mínima condição de ficar pensando no resultado daqui. Não, se fosse assim, o treinador não vai. Nós pensamos no dia, na construção, no que temos que fazer, no que temos que trabalhar, no que temos que melhorar. Essa é a cabeça que eu, Silvio, como treinador, tenho. E com o staff vamos colocar e vamos fazer. É trabalhar, é fazer as coisas bem feitas. Se fosse assim, não viria. Nós não pensamos no dia seguinte. O dia seguinte é outro dia. Nós pensamos em colher resultados, nós pensamos em melhorar, em performar, em fazer as coisas bem feitas, ter boas avaliações, bons resultados. Para isso, tudo isso é para colher o resultado. Dessa maneira é o que nós pensamos trabalhar. Léo Lepre, do Grupo Globo. Boa tarde, Silvinho. Bom retorno aí ao Corinthians. A gente vê realmente que você está sempre muito pilhado, né? A gente está observando aqui a caneta que não para na sua mão. Enquanto as perguntas vão sendo feitas, você está o tempo inteiro aí mexendo ela. A gente já percebeu que você é realmente pilhado. E aí eu queria fazer exatamente a pergunta em cima disso, né?
quais são os prós e quais são os contras de você, que é um técnico que está no começo de uma carreira, você já fez os cursos todos, você foi auxiliar de seleção brasileira, auxiliar do Tite, auxiliar no próprio Corinthians, teve o seu primeiro trabalho como técnico, mas quais são os prós e os contras de um